Turma, tudo bem? Bom dia. Ok, vamos lá, dar início, na verdade não, né? Continuidade ao nosso capítulo 2, tá? Sobre a ciência explica tudo, ok? Aula passada a gente deu uma introdução, né? A gente saiu já daquela parte de propriedades da matéria e estamos começando a estudar sobre ciência explica tudo. E logo depois já estaremos no capítulo 3, beleza? Então vamos lá dar continuidade ao nosso assunto, ok? Ok? E lembrando, turma, a aula de amanhã ela será via Zoom, tá? Como eu falei para vocês. As aulas de quarta-feira, que é de 7h10, elas serão gravadas. E as aulas de quinta-feira, que é de meio-dia, tá? Vai ser no horário, vai ser através do Zoom, beleza? Então vamos lá, ok, turma? Dar continuidade ao nosso assunto, né? Falar sobre aqui um pouquinho sobre alguns pensamentos sobre a origem e a criação, tá, de teorias relacionadas à vida, né, o surgimento da vida, modelo criacionista evolutivo, né, que eu havia falado para vocês está na aula passada, né? Uma das teorias aqui sobre a origem da vida é a teoria da biogênese, okay? A teoria da geração espontânea. O que a teoria da biogênese ou da geração espontânea ela fala, tá? Essa teoria aqui, esta teoria, né, ela vai falar que a vida ela surge, ó, da matéria bruta, da matéria inimaginada, tá? Por exemplo, assim, ó, o Jean-Baptiste Van, né, ele falou que a receita da geração, né, de vida, por exemplo, aqui, ó, receita de geração espontânea de ratos, por exemplo, era pegar, ó, era pegar, por exemplo, lá no, vamos supor que no canto tenha roupas sujas, e sem querer eu deixei cair farelo de pão lá, deixei cair alimentos, e essa mistura de roupas sujas com esse farelo de trigo, né, farelo de pão, alguns alimentos lá, né, aquela sujeira, fazia com que a vida surgisse lá. Isso ele acreditava muito, né, a long time ago, né, inglês perfeito, que a vida surgia da matéria bruta, da matéria inimaginada. Por exemplo, aqui, ó, imaginava-se, ó, turma, que os mosquitos carapanã surgiam aqui, ó. Eles vinham dentro de gotículas da chuva, eles vinham na água, né? Lá naquela gotícula de chuva. Porque começava a chover e começava a aparecer mosquito, carapanã de todo lado, né? Basta você perceber, ó, chovendo aqui em Macapá, né? Agora, você percebe que começa a aparecer os bichinhos da chuva, né? Na verdade, são os cupim, né? São as fêmeas. Elas querem reproduzir, procurar algum local na sua casa para botar os ovos dela, né? E dar origem ao cupim. Ok? Os filhotinhos dela. Então, o que ele falava? Ah, começou a chover, então esses mosquitos aí, eles vêm da chuva. Outra teoria também da biogênese, da geração espontânea, ela fala assim, ó. Opa, eu vi um sapo saindo da água. Então, o sapo, como ele vive no ambiente terrestre, ele deve originar do lodo, né, da lama. Então, eles pensavam assim, claro que a gente sabe, né, que a primeira estágio de vida do sapo é na água, né, em forma de girino, sofre metamorfose e vira aquele sapo, né? E depois ele acaba saindo. Okay? Mas lá eles imaginavam que surgia da matéria bruta, né, da matéria inimaginada. Essa é a teoria da abiogênese, tá? E teve críticas, né? Já veio o pensamento, não, isso não é possível. Né? Com o tempo, né, turma, lembra lá que eu falei para vocês do método científico, okay? Então, com o tempo, você tem que divulgar, você tem que publicar, você tem que ter teorias e você tem que divulgar, sendo redundante aqui, para que outras pessoas possam refutar, possam verificar se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é mentira. Então, qual foram as críticas da teoria da biogênese aqui, ó? Lá com Francisco Redd, aqui, ó, lá no século XVII, lá em 1668, o que o Redd observou? Ele fez um experimento que contraria a teoria da biogênese. Então, o Redd ele já era contra, né? Não é possível. Como é que a vida vai surgir de uma mistura de roupa suja com trigo e vai dar origem à vida? Como é que a vida surge ali daquele carapanã? Não. Para o Redd, para o Francisco Redd, a vida ela surgia já de uma pré-existente. Então, para você ter vida, você tinha que ter uma lá atrás que deu origem a ela. E o que o Redd fez? Ele fez esse experimento aqui. Ó. Ele pegou carne e colocou em frasco. Okay? Ele pegou primeiro e deixou uma no vidro aberto. Ó. Deixou com o vidro aberto.
exposto, né, ao meio ambiente, né, os micro-organismos, e pegou e fechou um, ó, colocou gases. Né? E o que o Red verificou depois com o tempo? Que, turma, a carne que ele deixou com o vidro aberto com o tempo, ó, surgiu ó, lavas, né? Ó, lavas cobrem a carne no fim de 24 horas. Então ele percebeu o que? Opa, essas larvas que estão dando origem aqui nessa carne, elas vêm das moscas, pousaram nela e lá deram origem a essas larvas. Por que ele tirou a conclusão? Porque quando ele colocou fechado, ó, quando ele fechou aqui ó, o frasco tampado com gases, ele verificou que depois, ó, a ausência de larva. Então ele verificou, opa, só pode ter vindo dessas moscas, né? Como eu fechei agora, não apareceu nada, mas quando eu deixei aberto, surgiu, né? Só que, porém, né, quando o Red estava quase convencendo a sociedade científica, Atom, né, Leeuwenhoek, né, o Atom, né, Leeuwenhoek, descobriu que os micro-organismos que em sua teoria teriam surgido espontaneamente da água contaminada. Então, o que ele já falou? Ó, que liberou a água aqui e surgiu dessa água. Não foi do mosquito. Então, o Red já estava. Aí veio, né, o Leeuwenhoek aqui, Lewandowski, né? Leeuwenhoek aqui, o que ele fez aqui, ó? Leeuwenhoek, né? O que ele verificou? Não, surgiu daquela água que a carne liberou aqui, ó. Essa água que saiu aqui da carne foi ela que deu origem a essa vida, né? Então, o Red ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu propor. Até que logo depois, né? Veio a teoria da biogênese, principalmente aqui, ó, com Luiz Pasteur. Olha o tempo, olha o tempo. 1668, 1860, quase 200 anos depois. O Pasteur ele fez o experimento, né? Ele chamou de líquido nutritivo. O que ele fez? Ele ferveu, tá? Com esse pescoço de ganso aqui, ó. Né? Que ele chamava aqui, ó. Pescoço de ganso. O que ele fez? Ele ferveu dois líquidos. Ele não quebrou aqui, ó. Ele não quebrou. E o outro ele acabou quebrando. O que aconteceu? Quando ele quebra esse gargalo aqui, ó, quando ele quebra, vai entrar em contato com esses micro-organismos que estão espalhados aqui. Quando esses micro-organismos entram aqui porque ele quebrou, ó, eles vão aqui, ó, contaminar. Haverá crescimento. E quando ele deixou aí daqui o gargalo, permaneceu estéril, sem nenhum tipo de contaminação. Mas veio também gente falar, não, tá errado, porque ele acabou com o princípio ativo da vida ao ferver, ele acabou com a vida, né? Só que depois a teoria da abiogênese ela saiu e deu origem à teoria da biogênese, que fala que a vida ela existe de uma pré-existente, que ela não surge da matéria bruta. Então aqui, ó, quando ele verificou essas larvas, as larvas surgiram de quem? Das moscas. Então elas surgiram de um ser que já existia. Okay? Não poderiam surgir da matéria bruta. Então a teoria da biogênese ela caiu de vez e ficou a teoria da biogênese, mas ela perdurou. Olha aqui, ó, 1668 a 1860, né? Ficou, né? Era muito difícil você contrariar. Então, lembra que tudo que você ia contra lá as teorias na época, saca, acho que é alguma coisa na cabeça. Tudo que você era contra determinadas teorias não era aceito, tá? Não era colocado como dogmas. Você poderia, e se fosse muito radical mesmo, você poderia vir até ser morto, ok? Você não poderia contrariar. Principalmente naquela época, né? A igreja lá, que detinha todo o conhecimento para ela. E a origem do ser vivo, né? Antigamente, ó, explicada, né, pela teoria da biogênese, né, ou geração espontânea, que falava que a base da vida, né, é a força vital, né, que ele vai surgir da matéria bruta, né, da matéria inimaginável. Já, né, aqui a origem do ser vivo, aqui, ó, por exemplo, atualmente, né, é explicado, né, pela teoria da biogênese, né, que substituiu a teoria da abiogênese. E a teoria da biogênese fala o quê? Ó? Que a base da vida é o quê? A reprodução. E ela ocorre sempre por reprodução. Não tem como você dar origem a um novo ser vivo sem reproduzir. Você tem que fazer aquela fecundação, você tem que fazer aquela reprodução. Seja ela sexuada, seja ela assexuada. Mas para você
Originar um ser vivo, você tem que reproduzir, tá? Assexuado ou sexuadamente, tá? Então, a teoria aceita é da biogênese, né? E ainda hipóteses, né, que explicam a origem da vida na Terra, por exemplo, tem o criacionismo, né, através de uma criação divina, né, de um Deus. E também tem aqui, ó, seres vivos surgiram, né, espontaneamente, né, chamado do evolucionismo, né, que nós vamos estudar mais à frente também. A origem extraterrestre, né, que é a panspermia, ela não é muito aceita, tá? A meu Deus do céu, acho que tem um cabelinho no meu. A panspermia, ela fala, né, que veio através da queda de um meteoro, né? Um meteoro caiu e ele trouxe o princípio ativo da vida junto com ele, assim ela surgiu na Terra. Ainda tem panspermistas, né? Os panspermistas surgiram, né? Lembra que desde 2019, 2020, 2018, 2019, né, 2020, com muito, né, os terraplanistas, né, a teoria que a Terra é plana, e também veio com eles os panspermistas, né, a teoria do que a vida surgiu, só que eles não tiveram tanta força como os terraplanistas, ok? E também teve aqui, ó, através da origem da evolução química, né, que é a teoria do Oparin, tá? Que ele tenta assimilar a atmosfera primitiva, né, tentar fazer com que originasse, né, se surgisse o princípio ativo, né, a célula, a molécula que lá originou. Okay? O modelo evolutivo, turma, que fala da origem da vida, né? A vida na Terra, ó, vem aqui. A vida na Terra, né, tem origem, ó, sugere os princípios. Opa, né? 15 para 3 milhões de anos, né, processo evolutivo, que a vida na Terra tem origem, né, sugere os primeiros seres surgiram, né, os primeiros seres unicelulares, tá? Aqui, né, no reino Monera, aqui no reino protista, arqueobactérias, tá? Aqueles seres unicelulares, ok? Uma única estrutura celular. E esta forma de vida ancestral se desenvolve, né, e evolui, dando origem a novos reinos e filos, né, a um decorrer aqui, ó, desses 4,5 bilhões de anos, né, até os tempos atuais, então foram se desenvolvendo, foram, desculpa, evoluindo gradativamente, né, dando origem a todos os reinos e os seres que nós conhecemos. Também aqui, ó, o nível de oxigênio se aproxima do atual, o que favorece a diversificação de peixes, plantas, algas, né, e o desenvolvimento da maioria dos animais, né. E na era cenozoica, né, com o predomínio do clima mais ameno, aves, plantas, né, superiores, insetos, mamíferos se espalham pelo continente e começa o processo da evolução do homem, né? Então ele vai verificando aqui o que a teoria evolutiva falou, vai gradativamente, né, que a vida evoluiu, né, bem lentamente, tá? E a partir de um pequeno ser unicelular, né, uma única célula lá, uma única molécula, a partir dela deu origem, né, a tudo que hoje existe. Aqui, né, antes, né, a teoria, né, da grande cadeia de seres, né, proposta por Aristóteles, que ele defendia que a evolução era responsável por aperfeiçoar as espécies. E o homem era o ponto mais elevado dessa cadeia, né? Ideia que ainda hoje tem espaço no senso comum, né? Senso comum lá vai de todos, né? Aquele conhecimento empírico, né? Will Darwin, né, para expressar melhor essas ideias sobre o processo de descendência e ligação entre seres, escreveu I think, né, eu penso, e desenhou um diagrama, né, à direita aqui, ó, né, da árvore, né, como teria ocorrido, né? E depois, né, mas hoje a divisão dos seres vivos em 5 reinos, mais comum nas escolas, né, pelo Roberto Liutei, que vocês estudaram lá no 7º ano, né? Reino, filo, clássico, lá do rato frito lá, né? Rato frito com orégano é bom, experimente, né? É gostoso, experimente, né? Filogenética, né? Então, que mostra aqui, né, o surgimento de todas essas espécies, tá? Já o modelo criacionista, turma, ele é baseado aqui, ó, tá claro? Criado por um Deus, né? Que é o tipo básico. O que ele fala o tipo básico? Criado por Deus e com a capacidade de mudanças, né, e adaptações, mas sem alterações, ó, na sua estrutura básica. Então, que o criacionismo, o que ele fala sobre as espécies, tá? Sobre a origem das espécies? Foram criadas por um Deus, ele criou aquele tipo básico. E a partir desse tipo básico, eles foram sofrendo modificações. Fala aqui, ó, isso é um processo evolutivo, só que é uma microevolução, não é uma macro, né?
Macro é quando você sai de uma pequena molécula para o original que tem hoje, né? Os 5 reis. Já no criacionismo, não, ele fala, ó, você tem o tipo básico, olha o tipo básico aqui, ó. Não vê aqui, ó? Ah, professor, por que tipo básico? Porque ó, os outros aqui, ó, um jaguar, né? Chitara, leão, o gato doméstico aqui, ó, eles não manteram o tipo, eles não mantiveram aqui, ó, o tipo básico, 4 patas, andar quadrúpede, né? Então eles manteram aquelas características, né? E a deriva genética, né, somada às fortes pressões seletivas, causaria uma rápida mudança, né, genética na pequena população descendente após os animais, ó, teria desembarcado, ó, da Arca de Noé. Então, o que ele quer dizer aqui, pessoal? Que na época, né, lá na Arca de Noé, eles saíram do seu habitat, eles estavam no seu ambiente e eles foram para um outro, né, chegaram em um novo local, né, depois lá onde a Arca de Noé chegou. Né? Então, a Arca parou lá em terras novas e lá essas espécies tiveram que se adaptar. Elas saíram do seu ambiente. Pensa você sair da sua casa e você for para um outro lar, um outro estado, você tem que se adaptar. Se você não se adaptar, você vai sofrer uma pressão naquele ambiente. Se você não se adaptar, você não consegue sobreviver lá e você vai voltar, então vai morrer. Né? Isso acontece com os animais. Né? Se não se adapta, né? Infelizmente não consegue sobreviver. Vamos supor lá. Eu trabalhei 30 anos num local. Aí eu saí desse local e vou procurar um novo emprego. Aí é totalmente tecnológico. Você tem que se adaptar. Se você não se adaptar e você não conseguir, você não vai trabalhar, né? Você fica parado. Então, isso aqui aconteceu com o seres vivos, né? Então, eles tiveram uma deriva genética, né? E uma pressão porque eles estavam no ambiente. Mas essa pressão, essa deriva genética, né? Essa mudança, fez com que ele preservasse o tipo básico, que esses animais não mudassem totalmente, ok? E ainda aqui, ó, os fixistas não aceitam a ideia das mudanças nas espécies. Só que fixismo, turma, ele não é tão aceito hoje em dia, tá? Os criacionistas defendem a ocorrência de mudanças limitadas nas espécies. Né? O que, é que o fixismo fala? Desde que criou as espécies, elas nunca teriam mudado, né? Nunca teriam sofrido mutações, nunca teriam ocorrido mudanças nelas e elas seriam desde sempre, desde a criação, né? Então, o fixismo ele foi tirado porque, claro, você tem registro fóssil, você compara outras espécies, você verifica lá que sim, houve mudanças. Você tinha espécies semelhantes no passado, o que você encontra hoje, então não tinha como ficar. E tanto hoje, turma, no criacionismo, tá? É o DI, tá? O que é DI, professor? Design inteligente, tá? Que um Deus, um ser extremamente inteligente, né? Colocou todas as engrenagens, encaixou elas perfeitamente e assim a vida, né, surgiu tão perfeito, né, que ela não teria como surgir ao acaso, né? O modelo panspermista, né, que eu falei para vocês, em um tempo muito remoto, né, bactérias e outros seres muito simples teriam viajado pelo espaço, caído na Terra, trazido, né, cometas ou meteoros, né, e assim originado novos seres, né? Então, esses cometas e meteoros tinham trazido, né, aqui, ó, tinham trazido esses bactérias, tinha trazido esses outros seres aqui e assim a vida teria surgido na Terra. Né? Se caísse aqui, desse tamanho, já era para nós, né? E uma charge aqui, né, sobre criacionismo e evolucionismo, ó, que aqui, tá, turma, é o evolucionismo, né? Então, tudo se originou de um único ancestral comum. Isso aqui é como se fosse o Darwin, tá? Conversando com o planeta Terra. Porque a teoria evolutiva, ela fala do ancestral comum, né? Que todo ser vivo que hoje existe, ele veio de um ancestral comum, então ele partilha, né? Tem características semelhantes. Tanto é que teve um estudo, né? Foi feito um experimento, tal, comparando, né, o DNA de determinados seres vivos, né? Comparado, por exemplo, do homem com alguns primatas, né? Verificaram lá que tinha 97% de genes semelhantes, por exemplo, lá ao chimpanzé, né? Turma, só não confundam, tá? Aqui aquela ideia errada do evolucionismo, tá? Falar lá que vocês vão estudar, né? A gente vai ver sobre a teoria do Darwin, né? Que tem um momento errado sobre a teoria evolutiva que fala que o homem veio do macaco, né? Lá quando o Darwin lançou o livro das espécies, o que o Darwin ele falou lá? Que o homem tinha um ancestral em comum com o macaco, né? Com os primatas, na verdade, né? Que com os com esses sim, né? Com os primatas.
E o que na época ela fizeram? Não, pegaram a fala dele e distorceram. Ah, não, o Darwin falou que a gente veio do macaco. Ele nunca falou isso. Ele falou que um homem, né, hoje, né, o homem, os hominídeos, eles tinham um ancestral em comum. Aquele ancestral em comum, né, você tem aqui, ó, você tem esse ancestral em comum e a partir dele ele deu origem a duas espécies diferentes, aos hominídeos, que somos nós, e aos primatas, né? Então diversificou as espécies, ok? Ó, então tudo se originou em um ancestral em comum. Isso vale para as aves, mamíferos, répteis. Aí coloca aqui, ó, já te falei sobre os dinossauros, né? Ele vai explicar aqui sobre os dinossauros, sobre o desaparecimento dele. Aí chega aqui, né? Deus, Criador. Opa, o que você está falando? Ele é apenas uma criança, né? Por causa da idade, né, do nosso planeta Terra, né? Bem novo. Vai brincar, vai. Pare de botar meus amigos contra mim. Aí por que, turma? Porque tem, né, essa ideia do criacionismo e evolucionismo, né? De um não aceitar meio que a ideia do outro, ok? Ainda aqui, ó. Darwin, olha isso. Haja vida, né? Ó, criou a vida, né? Faça melhor. Olha isso. Vai demorar muito? Não, não. Só alguns milhares de anos, né? Porque no processo evolutivo a vida, né, ela vai gradativamente, né, passando, né, com o tempo, né? Tem até uma charge aqui do Darwin, né, que fizeram dele, nome do macaco. Ok? Isso aqui vai ficar para a próxima aula, tá? Era só o que a gente pode falar na aula de hoje sobre o evolucionismo, sobre o criacionismo, e depois a gente vai entrar nas teorias aqui, tá? Lá do Lamarck, do Darwin, né? A gente vai ver também o neodarwinismo, entre outras teorias. Beleza, turma? Qualquer dúvida, manda mensagem lá no privado do WhatsApp, tá? Abraços. Lembrando, a nossa próxima aula será através do Zoom. Tchau, turma. Fui.